bem-vindos aqui ao canal Saulomática, tá? Mais uma aula aqui do canal e nessa aula nós vamos falar sobre as áreas de figuras planas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Saulo Felipe e te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa o like no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula. Sem mais papo furado, vamos para a aula que é o que importa pra gente. Área de figuras planas, vamos lá. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Deste modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Então, pessoal, a gente vai determinar a área, nós estamos calculando o tamanho da superfície, certo? Eu quero calcular, por exemplo, a área da tela do meu celular. Então, você vai calcular a superfície dessa tela, beleza? E nós temos aí as principais figuras planas que a gente vai trabalhar, certo? As áreas dessas figuras aí. Bom, nós temos aqui o triângulo, a gente tem o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango, tá? Essas são as principais figuras, certo? É delas que a gente pode determinar outras figuras mais complexas, mas vamos começar com a base aqui nessa videoaula. E para a videoaula de hoje a gente vai utilizar o quadrado e o retângulo como representantes iniciais dessa série de aulas sobre figuras planas. Belezão? Tranquilão? Então vamos lá. Área do retângulo. O retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados, beleza? 2 lados na vertical e 2 lados na horizontal. Tais que os lados opostos são congruentes, ou seja, são iguais, tá bom? Para determinar sua área, utilizamos a seguinte fórmula. E mas primeiro vamos analisar aí o retângulo, tá? Então nós temos aqui a figura retangular. Essa figura ela tem o que nós chamamos de base, tá? É essa parte aqui de baixo. E ela também tem uma altura, que é essa parte lateral. São as duas dimensões dessa figura aí, beleza? Base a gente vai chamar de B e altura nós vamos chamar de H, tá? Bom, para eu determinar a área, para eu calcular a superfície dessa figura, basta eu fazer o produto dessas dimensões. Ou seja, eu pegar a base e multiplicar pela altura. Para você não ficar escrevendo toda hora base e altura, no lugar do base, nós vamos colocar o Bzinho, e no lugar da altura a gente vai colocar o H. Beleza? Vai ficar assim a fórmula. Ó. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. Não tem erro, é só você fazer o produto, tá, das duas dimensões. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Área do quadrado. É um quadrilátero regular formado por 4 lados, também congruentes, beleza? Ou seja, todos iguais. Para determinar a sua área, também utilizamos a seguinte fórmula matemática. Vamos lá, vamos verificar aí as características do quadrado. Então, eu tenho aqui a figura quadrangular, que é o quadrado, beleza? Uma característica importante do quadrado é que todos os lados são iguais. Então, se eu chamar um lado de L, todos os lados são L também. Tá? Mas partindo do mesmo princípio do retângulo, vamos chamar essa parte aqui de baixo de base, porque querendo ou não, é uma base, tá? E essa parte lateral é a altura. Então você observa que apesar do quadrado ser uma figura diferente do retângulo, tá? A fórmula parte do mesmo princípio, basta você fazer o produto das duas dimensões, beleza? Ou seja, eu posso calcular essa área fazendo base vezes altura. Mas você vai concordar comigo que essa base e essa altura é a mesma, tá? Que eu chamei de L. Então, se a base é L, a altura também é L. Então, fazendo a substituição, no lugar da base eu vou colocar o L, no lugar da altura eu também vou colocar o L, você tem um produto desses lados. E quando eu faço L vezes L, eu tenho L ao quadrado. E a gente pode concluir que essa é a fórmula para calcular a área do quadrado, beleza? Não esquece disso, tá? Você tem que decorar as fórmulas, porque as fórmulas não vêm em prova, não vêm aí nas suas atividades em sala de aula. Belezão? Muito bem, continuando. Vamos fazer exemplo agora, que é o que importa para a gente. Qual a área da região retangular, cujas dimensões são 14 por 12. Então, você tem duas dimensões, consequentemente é uma base e uma altura. Vamos verificar aqui a figura. Tá? A base é maior do que a altura, nesse exemplo. Então, você bota 14 e 12. Lembra da fórmula, não vai esquecer, né? Base vezes altura. Substitui os valores, faz a multiplicação,
você obtém um resultado aí da área, ou seja, o tamanho dessa superfície. Beleza, galera? Próximo exemplo. Um aluno fez um cartaz com uma cartolina retangular que ocupa na parede uma área de 9.600 centímetros quadrados. Se um dos lados mede 80 centímetros, qual é a medida do outro lado? Então vamos pegar aqui a figura retangular. Ele já deu para a gente a área, ou seja, o tamanho dessa superfície é de 9.600 centímetros quadrados, beleza? E disse que um dos lados é 80 centímetros e o outro eu quero determinar. Mas o que você sabe? Você sabe a área, a fórmula para calcular a área dessa figura. Então vamos colocar aqui a fórmula. Qual é a fórmula? A área é igual base vezes altura. Muito bem. A área ele deu, que é 9.600. A base você chamou de x e a altura é 80 centímetros. Substituindo, nós temos isso aqui, ó. 9.600 x vezes 80. O 80 está multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo, certo? Fazendo essa divisão, podemos concluir que o x vale 120 centímetros. Beleza, galera? Próximo exemplo. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 12? Tranquilão, você tem aqui o quadrado, o lado desse quadrado mede 12. Lembrando, se um lado mede 12, todos os outros lados também medem 12. Beleza? Você já lembra da fórmula da área, substitui o valor do lado no lugar do L, quase eu me enrolo agora, né? E 12 ao quadrado nada mais é do que 144. Pronto, você já determinou aqui a área da superfície. É super simples, galera. Claro que a gente está começando aqui fazendo uns exemplos básicos para você poder compreender legal como aplicar a fórmula de maneira direta, tá? Mais para frente a gente vai ter uma videoaula 2 que a gente vai pegar exercícios um pouco mais elaborados. Beleza? Vamos lá, continua. Quantos azulejos quadrados, medindo 15 centímetros de lado, são necessários para revestir uma área retangular que mede 90 centímetros de comprimento por 120 centímetros de largura? Gente, é o seguinte, você tem aí uma área retangular em que você quer colocar azulejos nessa região, tá? Nessa superfície aí. Bom, então vamos primeiro determinar qual é a área, certo? Que a gente quer colocar o azulejo. Então, a área é retangular, ela tem uma base, ela tem uma altura, lembra da fórmula, faz a substituição, faz a multiplicação e você tem a área da região retangular, beleza? Que é 10.800 centímetros quadrados. Muito bem, agora eu já sei o tamanho da área que eu quero revestir. Vamos calcular agora a área dos azulejos. Então tá aqui, você tem um azulejo, porque o azulejo é quadrado, tá? Cada lado mede 15 centímetros, lembra da fórmula do quadrado, substitui o valor do lado, observa que tem uma sequência lógica para tudo, tá? Resolve 15 ao quadrado, que vai dar 225. Agora, galera, eu tenho a região maior e eu tenho a região menor. Eu quero saber quantas vezes a quantidade de azulejo cabem nessa região maior. Então, você tem uma área maior, você tem uma área menor. Basta você fazer a divisão entre essas áreas. Então, pegando 10.800 e dividindo por 225, né, você vai ter a quantidade de azulejos que cabem dentro dessa região retangular. Ou seja, 48 azulejos. Beleza, galera? Tranquilo? Lembrando, isso aqui é uma videoaula inicial, tá? Para você que está começando a estudar sobre a área de figuras, principalmente para minhas turmas que estão estudando isso daí, tá? E a gente vai aprofundar mais esse conteúdo, tá? E desenvolver questões um pouquinho mais difíceis, questões de níveis de vestibular. Beleza? Tranquilo? Então até a próxima aula, um forte abraço e fui!